Muito bem, Jeremias capítulo de número 33, 3. O texto nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus queridos irmãos, nós temos nesses últimos dias deixado aqui para os irmãos, principalmente aqueles que desejam um dia estar pregando a palavra do Senhor nosso Deus, e eu tenho me ocupado aqui em orientá-los como abordar aí o texto sagrado, tá certo? Então nós estamos aí trabalhando essa abordagem textual e temos deixado aqui essas orientações. E uma das ferramentas importantíssimas para que nós possamos fazer tal coisa é a exegese bíblica. O que é a exegese? Palavrinha grega que significa tirar, arrancar, tá bom? É trazer para fora. Ou seja, você lê o texto e a informação, a lição, o conteúdo desse texto, então você tira. Acontece que nós precisamos fazer essa primeira abordagem textual e parte primeiro da exegese, de uma gramática, de uma boa leitura, tá bom? Não uma leitura superficial, não uma leitura rasa, mas uma leitura atenta e sempre fazendo anotações e procurando os significados das palavras dentro do texto. Agora, a Bíblia Sagrada, ela não é um livro simplesmente humano ou somente humano, de um lado humano, ela tem também o seu lado espiritual, da inspiração, da ação divina dentro das Sagradas Escrituras. E neste caso, nós precisamos, lógico, da ação do Espírito Santo em nossa mente, em nosso entendimento, para que nós possamos ir ainda mais fundo. Dessa forma, eu vou aproveitar então exatamente isto que o Senhor está falando para Jeremias. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Grandes e firmes que não sabes, ou seja, há uma mensagem, há algo que está nesse texto e que é da vontade de Deus e que ainda não sabes. Por quê? Está oculto. E se está oculto, Deus precisa trazer um clareamento, iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos ir então um pouco mais fundo naquilo que Deus tem para nós. O significado da palavra aqui, no caso clamar, o verbo clamar que o Senhor coloca do hebraico cara, chamar por alguém, bradar, dirigir-se a alguém. Também tem o significado aí de gritar, de proclamar. Descreve também o chamar alto na tentativa de você conseguir a atenção de alguém. Olha que importante nós sabermos isso. Então você clamar em voz alta, você procurar então chamar a atenção. E no caso aqui é chamar a atenção de quem? Se é o próprio Deus que está falando com Jeremias, clama a mim. Ou seja, é para gritar alto, é para você insistir, é para você fazer de uma forma tal que a atenção de Deus ela se volte para você. Agora, para chamar a atenção de Deus, qual que é a forma? Será que é só realmente gritar literalmente? Como você faz com alguém que está um pouquinho mais longe de você? Eu, por exemplo, quando quero chamar a atenção dos meus filhos, já até sabem, eles conhecem esse método que eu utilizo. Se nós estivermos aí longe do outro, às vezes no meio de uma multidão, eu dou um assobio. E o meu assobio, ele chama a atenção deles e eles se voltam para a direção desse assobio e então eu começo, ou chamo, ou então começo a falar aquilo que eu quero. Essa é uma forma que eu faço de chamar a atenção dos meus filhos quando quero chamá-los.
Ora, qual que é um método que nós podemos utilizar para chamar a atenção de Deus? Se o verbo clamar aqui, ele tem o sentido também de chamar alto na tentativa de alcançar a atenção de alguém, será que somente por meio do grito, será que eu chamaria a atenção de Deus por um assovio? Seria esse a forma? Ora, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que tal pessoa na Bíblia Sagrada, ela chamou a atenção de Deus. E não foi com um grito bem alto, do jeito que nós imaginamos. No mundo espiritual, a forma que essa pessoa fez, tá bom? Que a forma que essa pessoa fez foi um grito alto diante de Deus. No mundo espiritual. No mundo espiritual, isso aqui estrondou e Deus atentou para essa pessoa. Se eu tivesse, por exemplo, numa reunião presencial, eu pediria para os irmãos colocarem para mim, falarem para mim, darem para mim esse exemplo de uma pessoa que clamou, que chamou a atenção de Deus, que conseguiu chamar a atenção de Deus. Mas você pode fazer isso hoje aqui comigo, colocando no WhatsApp, ou então colocando no comentário desse vídeo aqui. Além desse exemplo que eu vou dar, eu gostaria de ver muito você colocando outros exemplos para mim de pessoas. E aqui o clamar, eu vou ficar, chame a atenção de Deus. Faça com que a atenção de Deus se volte para você, a fim de você ser atendido. E o exemplo que eu quero aqui, de repente, até irmãos que já estão aí acompanhando comigo o raciocínio e já se lembraram. E já disseram, fulano de tal clamou ao Senhor dessa forma. Não foi um grito alto diante dos olhos dos homens, dos ouvidos dos homens, mas para Deus foi um grito alto. Tanto que permeou, andou pelo mundo espiritual e chegou até o trono da glória do Senhor. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de Ana. Olha, irmãos, observe a história de Ana, que chega diante do Senhor e rasga a sua alma. E se derrama diante do Senhor nosso Deus, de uma tal forma, de uma tal maneira, que o sacerdote na ocasião a teve por embriagada, porque não saía palavras da sua boca, ela só estava balbuciando. E de repente, quando ele transmite essa mensagem para ela, ela falou, não, meu Senhor, não estou embriagada, não coloquei vinho na minha boca, eu estou falando da angústia da minha alma, eu estou chorando aos pés do meu Salvador. E de repente aquele homem olha para ela e o abençoa, ou a abençoa, diz para ela, vá em paz e seja feito conforme a tua petição. E naquele momento Ana foi atendida pelo Senhor. Aquilo foi um clamor. Aquilo foi clamar ao Senhor, e o Senhor respondeu para Ana naquele momento. O milagre aconteceu, o ventre estéril se abriu, foi curado, foi sarado, e ela gerou então Samuel, o qual ela consagrou e deu para o Senhor, ofertou a Deus o profeta. Então, meus queridos irmãos, isto é clamar. Nem sempre precisa ser e vai ser com a voz bem alta no mundo físico, mas que seja no mundo espiritual, um clamor, uma súplica, um chamar a atenção de Deus. Olha para Isaías capítulo 58, por favor. Isaías, capítulo de número 58. Estou anotado aqui, e o verso de número 1 é um texto que os irmãos às vezes até sabem de cor. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então esse aqui é um exemplo de clamor, de súplica, de chamar a atenção do povo para o erro que eles estão caminhando,
Tá certo? Então isso é Isaías, um exemplo. Ou então, clamar ao Senhor, capítulo 55 também de Isaías, e o verso de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busca ao Senhor. Olha, o Senhor quer que nós busquemos a sua presença, que nós chamemos a sua atenção. E de que forma pode ser isso? Pode ser com uma voz bem alta? Pode ser numa oração realizada na igreja, naquele momento que nós chamamos de oração da fé? Pode, mas também pode ser lá no quarto, sozinho. Às vezes a lágrima que desce, irmãos, no rosto, isto aí para Deus é um clamor, é uma súplica, é uma voz muito alta no reino espiritual. O coração quebrantado, o coração contrito, isso Deus não despreza, isso chama a atenção de Deus. E se chama a atenção de Deus, é um clamor, é uma súplica diante de Deus. E daí então, a promessa de Deus é responder. E muito mais do que responder, é também anunciar coisas grandes e firmes. O que são coisas grandes? Coisas que estão além da minha compreensão humana, que estão além do meu entendimento, daquilo que eu não consigo alcançar pelos meus esforços humanos, que eu não consigo alcançar por métodos humanos, mas consigo pelo poder do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo fez a oração pela igreja de Éfeso, pedindo ao Senhor que lhes iluminasse a mente, o entendimento, para que eles pudessem conhecer a profundidade do poder de Deus, a grandeza do poder de Deus, a extensão do amor de Deus. Será que é possível para o ser humano alcançar tal coisa? Mas nós podemos alcançar mais, nós podemos ir além do que nós temos e de onde nós estamos. Deus quer que nós caminhemos ainda mais, que avancemos em conhecê-lo cada vez mais. E daí coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, coisas que ainda nos estão ocultas, coisas que ainda nos estão escondidas. O que Jeremias não sabia de Deus? O que Jeremias ainda não conhecia de Deus? Um profeta de grande experiência, já tinha ouvido Deus de tantas formas, Deus já havia falado para ele fazer tantas coisas e proclamar diante do povo e anunciar diante do rei coisas grandes, irmãos, profundas dentro do livro que nós conhecemos. Mas Deus ainda tinha mais para mostrar, Deus ainda tinha mais para revelar. Então eu quero terminar essa mensagem desta manhã. Deus ainda tem coisas profundas para revelar a você. Deus ainda tem coisas profundas para mostrar para você. Mas para que isso aconteça é necessário clamar. Clame alto diante do Senhor. E esse alto não é somente realmente não é como acontece no mundo físico, mas o clamar alto é se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. É o coração quebrantado e contrito. Chore aos pés do Senhor. Esteja no lugar onde Ele quer que você esteja. E por certo, Deus vai responder dos altos céus. O tempo é dele. O momento é dele. O modo de responder é dele. Mas vai ter resposta. Você vai ter resposta quando você se colocar a buscar ao Senhor do jeito que Ele quer que você o busque. Não perca mais tempo. Clame ao Senhor. Os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. E as suas mãos não estão encurtadas de modo a não poder abençoar. Deus tem coisas extraordinárias para mim e tem coisas extraordinárias para ti. Creiamos nisso. Portanto, vamos fazer isto. Clame ao Senhor. Clame a Ele. E Ele vai nos responder e vai nos anunciar grandes coisas que ainda não sabemos. Amém.